Olá, desculpem, bom dia. Às 4 horas da manhã, 4h10, estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, na nossa série Desvendando a Densa Selva da Magia, e em sequência o nosso ritual. Fizemos as preparações, fizemos o ritual, fizemos a explicação das peças do ritual. Então, vejam bem, em um vídeo fizemos as preparações. O que é que o mago ritualista deve fazer para estar preparado para o ritual? Não é brincadeira, viu, minha gente? Depois, quando vocês tornam ritualistas, aqueles que quiserem, vão ver. Depois fizemos o ritual, executamos, mostramos, né? O Facebook censurou, então se você vai no YouTube, você encontra o vídeo com a capa e tudo direitinho. Mas, no YouTube está direitinho lá. O YouTube não censurou, mas o Face censurou. Então não mostra o vídeo, mostra apenas a sigla, ou seja, o código. Você clicando ali vai para o YouTube, mas no Facebook ele não aparece. Então tudo bem, é um ritual mágico. Eles têm lá o algoritmo deles que, se eles percebem que eu vou realizar alguma coisa que eles não gostam ou não permitem, então é censurado. Então, eu tentei transferir para o Facebook, mas não foi. Então o que eu fiz? Eu coloquei duas vezes o ritual. Simplesmente o código, está lá o código. No outro está um quadrado em branco. Não aparece, só um quadrado em branco. Assim, foi censurado no Facebook, mas apenas isso. Então, por que eles fizeram isso? Eles sabem por quê, e eu vou dizer a vocês nesse vídeo. Mas antes, vamos fazer como Renato Santos disse: deem o seu arravite. É muito importante para mim, não custa nada para você. O dedinho, minha gente, like, gostei, né? Renato Santos é um brasileiro judeu, e judeu brasileiro. Então, deem o seu like. Quanto mais likes estiver em um vídeo, mais o YouTube recomenda, né? Eu sou recomendado pelo Facebook, pelo Google Search, pelo WhatsApp, pelo próprio YouTube. E então essa mídia, então, precisa me recomendar. Quando alguém procura um tema, então aparece lá no meu canal aquele vídeo referente àquele tema, né? Por exemplo, Yahvé, vai aparecer lá o vídeo Quem é Yahvé, o Yahvé Jesus, Yahvé o Demiurgo. Então, é necessário, então, pôr o like. Agradeço, mais uma vez, as contribuições, 223-992-67753. As doações pelo nosso Pix no banco. E recebemos mais um aluno, a Jane de Fátima. Seja bem-vindo ao Colégio dos Magos Caldeus. Com muita alegria te recebo. Entrou ontem. Então, ontem. Né? Tivemos o prazer de ter a nossa primeira conferência de vídeo, né? O mecanismo é esse. Ela mandou o pedido pelo meu e-mail, como todos mandaram, mas os outros não deram continuidade, ela deu. E aí tivemos a primeira videoconferência só para nos conhecermos e ela se matricular no Colégio dos Magos Caldeus. Ela apenas se inscreveu. Então, mas tivemos um bate-papo muito agradável. Então, Jane Fátima, seja bem-vinda à nossa sala de aula do Colégio dos Magos Caldeus. E que mais? No mais, obrigado pelas perguntas que nos ajudam a aclarar e por tolerarem o nosso vídeo, que é artesanal, eu sei que é. Aí é feito nessa sala, não tem artifício nenhum, não tem aquelas coisas lindíssimas que a doutora Maria Pereira coloca, né? Não tem. É uma coisa simples. E vocês estão cada vez mais, está crescendo. Inscrevam-se. Peço instantemente. Está crescendo, mas bem devagarzinho. Preciso chegar a 1000. A meta é 1000. Bem, nós vamos então ao nosso vídeo de hoje. Por que o Facebook censurou? Há duas peças extremamente importantes.
no vídeo explicando o ritual, eu expliquei praticamente todas as peças usadas no ritual, mas não expliquei uma. Vocês não viram esta peça ser explicada. Esta peça tem uma base, isso aqui é apenas a base, é só para se colocar no lugar e ficar, tá vendo? No chão. Mas, então, até aqui, daqui para baixo é a base, não é nada. Agora, daqui para cima é uma serpente, com a cabeça de serpente e a língua de fora, como se fosse a serpente quando está preparada para atacar, mostrando que os dentes dela têm veneno. Essa peça é exatamente o oposto desta peça. São as duas peças mais importantes do ritual: a cruz radiante e o dragão. Por que essas duas peças são as mais importantes do ritual? Pelo seguinte, porque vocês sabem, já disse a vocês, que Javé é bipolar. Javé é isso aqui. Então, uma parte dele é luminosa e a outra parte dele é sombria. Pode ser feito assim também, o infinito. Então, se eu fizer uma coisa boa, certa, então eu sou atraído pela parte luminosa. Aqui eu coloquei ambas, estão simbolizadas, ó. Então, essa parte, se for a luminosa, me atrai. Quando eu faço o quê? Uma coisa boa. Se essa parte for a sombria, eu tive que aqui fazer um contraste, mas tanto simboliza um quanto outro. Então, eu sou atraído pela parte luminosa ou pela parte sombria, de acordo com as minhas ações. Cada ação que eu faço me magnetiza, me imanta com o lado luminoso ou o lado sombrio de Javé. Muito bem. O lado luminoso de Javé é simbolizado pela cruz radiante. Radiante por quê? Porque está vendo? Esses raios são raios de luz. Então a cruz simboliza o lado luminoso de Javé. E o dragão? O dragão simboliza o lado sombrio, o lado escuro, as trevas. E vocês viram que no ritual eu mostrei claramente a vocês que eu ia usar esse objeto, que ele fica no chão. Então ele fica no chão por quê? Porque ele está exatamente na posição de baixo. Quando nós mostramos o livro do mestre Elifas, nós dissemos o seguinte: outra maneira muito bonita e muito precisa de representar Javé, mestre Elifas faz aqui. Olha que maravilha. Então, o lado luminoso, agora sou eu. Eu tenho que fazer tudo, isso são as preparações. Durante as preparações, para que é que eu faço as preparações? Não é de brincadeirinha, não é porque eu quero passar fome, sede ou frio, nada disso. É para me tornar o lado luminoso. Eu, se for mago ritualista, terei que ser esse lado luminoso e dominar o lado sombrio. Ficar assim, portanto. Se eu não conseguir fazer isso, o que é que acontece? O lado sombrio domina o lado luminoso. Isso quer dizer que a cruz radiante não vai ter força sobre o dragão. Entenderam bem? Isso eu tenho que me preparar. Como foi apenas um ritual de harmonização, fiz só 3 dias. Mas se eu lutasse contra o feiticeiro, poderia ser até 21 dias. Já teve um feiticeiro que me fez me preparar por 21 dias. Para quê? Para me tornar isto. Se eu me tornar isso, eu tenho certeza que tudo aquilo que eu disser, que eu pedir, Javé fará. Porque o lado luminoso dele. Eu peço o bem e o lado luminoso dele entra em ação e faz o bem. Se eu pedir o mal, não fará. Já pedi coisas ruins quando eu era aprendiz, né, aprendiz de feiticeiro, né, como é que é? O Mickey Mouse, é um filme Aprendiz de Dezembro. Então, eu terei que me tornar isto. Terei as preparações, tem como finalidade o mago ritualista se tornar isto aqui. Ou seja, Javé, está aqui, ó, Javé, o lado luminoso, o lado sombrio. Nesta posição, se eu não fizer as preparações, se eu de repente for até ali e fizer um ritual, então
sem me preparar, eu não tenho certeza. Pode ser até que devido à vida que eu levo uma vida muito regrada, eu não tenho duas caras, eu sou sempre esse mesmo Marlanfe, esse mesmo professor Marlanfe, não importa em que dia, hora ou lugar, não importa. Então, eu ouso, de repente, se for preciso, chega aqui uma criança sentindo alguma tonteira, tem alguma influência negativa, como aquela criança que ficava nos braços da mãe, da avó e do avô, né? Então, por quê? Porque um lado sombrio, que era a avó dela, a bisavó dela, estava nela, o encosto. Então, se eu não tiver a força da cruz luminosa, então o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que o espírito sombrio ele vai prevalecer, ele não vai me obedecer, entendeu? Pelo contrário, ele vai mandar em mim. Então, a bisavó da menininha, né, ela poderá mandar em mim, se ligar a mim e me mover a minha vontade. Então, o feitiço vira contra o feiticeiro. É o que muita gente faz aí, pede uma coisa, acontece o contrário. Então, eu tenho que me tornar isto. Pronto. Isso são as preparações. Esse lado luminoso é representado por essa cruz luminosa, radiante. E esse lado sombrio é representado no ritual pelo dragão. Tá certo? Então, portanto, é muito importante as preparações. Bom, pode ser simbolizado por outra coisa, né? Elifas aqui dá tudo, dá completo. Só um imbecil dirá que esse livro aqui não presta. Mas existe um animal aí que diz que aquele não vale nada, ó. Tá vendo? O lado, aqui está ao contrário, deverá ser assim. O triângulo branco virado para cima, ou seja, a ponta é uma flecha que vai na direção do céu, e o triângulo negro é uma flecha que vai na direção da terra. Ou seja, se eu quero pedir o mal, então eu vou me tornar o triângulo negro. O feiticeiro faz isso, né? Se eu quero pedir o bem, então eu me torno o triângulo luminoso. E aí o triângulo luminoso, embora entrelaçado, porque Javé é um só, está entrelaçado, mas ele é harmonia. Ele está harmonizado dentro do mundo dele, dentro do universo dele, né? Isso aqui está perfeitamente em equilíbrio. Esse símbolo, signo Salomônico, é o símbolo do equilíbrio. Talvez por isso, não sei, a bandeira do Estado de Israel poderia significar isso, mas não é. Não é, não. Então eu tenho que me tornar isto, de tal maneira que o triângulo de cabeça para cima, que vai para o céu, seja o luminoso, e o que vai para a terra seja o sombrio. Preciso dos dois, porque senão não é Javé. Se eu não tiver ambos os lados, não é Javé. Mas se eu não fizer as preparações, vai ser assim, ó. O lado que vai me dominar será o triângulo negro, e o lado que será dominado será o triângulo branco. É simples assim, muito fácil, né? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu geralmente sou um pentagrama. Ele bota aqui na capa, mas aqui dentro ele mostra o pentagrama. Aqui é fácil, está fácil, graças a Deus. Então, aqui está um pentagrama. O pentagrama tanto significa um grande mensageiro divino, Buda, Jesus está acima, né? Mas vamos incluí-lo aqui para ficar tudo igual. Zoroastro, Mahatma Gandhi. Então, o pentagrama simboliza Javé encarnado, Javé em forma humana. O hexagrama significa Javé, ou mago depois que se prepara. O tetragrama, que é a estrela de 5 pontas, o signo de Salomão, né? Aqui é o pentagrama, ou seja, Javé encarnado. Então, eu mostrei no meio do ritual, eu mostrei essa figura assim. Então, eu disse a vocês, façam tudo certo para que não seja isto, que está aqui seria o bode de Mendes. Os chifres, as orelhas e a barbicha. Então, eu não posso ser isto aqui. Eu tenho que ser isto aqui. Cabeça, que pensa, braços
e mãos que agem, pernas que andam e se põem em movimento e põem as coisas em movimento. Vocês vejam o que são as preparações e como são necessárias. Mostrado de uma maneira mais clara, agora vamos mostrar claramente, eu tenho que me tornar isto aqui, essa figura, tá vendo? O boi, o leão, o homem e a águia. Porque pode ser que eu tenha cometido uma grande falha e essa grande falha tenha me feito ficar isto aqui. Então, se isto aqui dominar isto aqui, eu não conseguirei fazer o ritual que eu quero. Aqui é o todo. Quer dizer, aqui está contido tudo, né? Então, eu sou isto normalmente. Mas acontece que se eu cometer uma defecção, então eu posso me tornar isto. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou me preparar para me tornar isto, um anjo. Mas está tudo misturado em Javé. Em Javé está tudo misturado. Então, que é justamente a figura, essa figura aqui. Está tudo misturado, tudo unido, tudo jungido. Então, como eu disse a vocês, o símbolo é esse, o Tao Te Ching, né? O I Ching, que pode ser aquilo assim, mal e porcamente, né? Simbolizado assim, a luz e a sombra, a luz e a sombra. Então eu tenho que me tornar luz, todo luz, ou seja, eu tenho que me tornar a cruz luminosa. Se eu me tornar a cruz luminosa, eu dominarei o dragão. Se eu não me tornar, o dragão me dominará. Mesmo estando no chão, a força dele vem do chão, por isso o meu joelho estava descoberto. Muito bem. Então, essas duas peças são as duas peças mais importantes do ritual. E aí eu precisei fazer justamente uma purificação de mim mesmo. Eu tive que fazer uma purificação da minha inteligência, da minha vontade, da minha memória, dos meus intestinos, da minha corrente sanguínea, das minhas glândulas do sistema neuroglandular, né, e de tudo que há no meu corpo. Purificá-lo, porque corpo e alma estão juntos. E na hora que eu estou como homem, como sacerdote mago, conduzindo o ritual, eu sou um homem que se torna o Cristo, Javé, o Cristo cósmico, encarnado, segundo, portanto, as leis naturais, naquela estrela no pentagrama, a estrela de 5 pontas. Então, se eu não chegar a esse estado, o ritual vai ser uma desgraça. Vai fazer exatamente o contrário do que eu vou pedir. Então, a preparação é fundamental, por isso que o animal lá foi desqualificado, porque ele disse que queria dominar as pessoas que ele magnetiza e controlar totalmente o ambiente onde ele está. Então, aí ele está querendo ser um dragão. Ele está querendo se tornar isso daqui. Se ele quer se tornar isso aqui, então ele vai para o inferno, porque é assim que a gente chama, né? O lado luminoso, o céu, e o lado sombrio, o inferno. Na linguagem comum é assim que se chama. Mas tudo isso está em Javé. Ah, professor, mas o inferno e o céu estão em Javé? Sim, estão em Javé. O lado luminoso é chamado céu. Aqueles que fizerem boas ações irão para o lado luminoso. E aqueles que fizerem coisas desumanas irão para o lado sombrio. Aqui é o céu, lugar daqueles que fizerem coisas boas. Aqui é o inferno, lugar daqueles que fizerem coisas más. Simples assim. E eu sou atraído. Existe uma força. Existe uma força no centro. Tanto aqui eu obscureci para que aparecesse. Senão não aparecia no caderno. Newton não podia copiar os dois. Então, o lado claro, luminoso, atrai automaticamente, por imantação, o ser humano que faz uma coisa boa. E o lado sombrio atrai, por imantação, do mesmo modo, uma pessoa que faz uma coisa ruim. Então, aquele que faz o mal é atraído pelo lado sombrio. E aquele que faz uma coisa boa é atraído pelo lado luminoso. Então, a preparação é desconfiando de mim mesmo. O que é que eu fiz? Durante 3 dias eu só fiz coisas boas. Para quê? Para que eu me tornasse isso. Né? Yod, Re, Val, Re. Iavé. Ou como ele manda pronunciar, Yod Shavá. Ou então,
Iod, Re, Shin, Val, Yeshu, que é a pronúncia correta de Jesus no aramaico. Yeshua já é uma forma artística, segundo a escola martinista, e para os brasileiros, muitos brasileiros pronunciam Yeshua, porque eles acham que a assonância com Exu é uma coisa que não pega bem. De qualquer maneira, todas as duas escolas, o raciocínio, todos dois estão certos. Então eu tenho que me tornar a cruz luminosa. E eu tenho que estar no centro da cruz luminosa. Para quê? Porque do centro da cruz luminosa eu domino os 4 elementos. Vocês lembram? A terra, a água, o fogo e o ar. O altar estava aqui. O bastão de incenso estava de um lado, de um braço da cruz. O ar. Não vou dizer agora mais do que isso, senão eu vou desvendar mais coisas que vocês precisam. Então a cruz estava no centro, de um lado estava o incenso e o bastão, símbolo do ar. Do outro lado estava a espada e e a vela, símbolo do fogo. Em cima estava a taça, símbolo da água, símbolo não, água mesmo. E embaixo estava o sal, símbolo da terra, porque o sal não é terra, mas simboliza a terra. Então, do centro da cruz luminosa, eu sendo um pentagrama, não se esqueçam, olha só, tá vendo? Eu sendo um pentagrama, eu terei condições de estar no centro da cruz luminosa. Então, seria assim, ó. Vamos deixar bem claro para vocês verem com que forças estamos lidando. O pentagrama, então, tem que ficar no centro da cruz luminosa. Ele tem que se ajustar aqui, ó. Ele tem que fazer isso. Então, na hora do ritual, o ritualista se torna isso. O pentagrama fica no centro do tetragrama. Aí sim, a palavra Yeshua fica boa, porque Yod, Re, Shin, Val, Re. Yeshua. Então eu tenho que me tornar isto. Agora está completo. Eu sou o pentagrama, penta é 5, um homem de cabeça levantada, lúcida, e os braços abertos, as minhas mãos que estão nos braços simbolizam minhas ações, e de pernas abertas simboliza o movimento que eu sou capaz de fazer e de movimentar no universo que está ao meu redor. Então, é isso aqui que é a preparação. E assim eu poderei governar as forças inferiores, que no ritual é chamado Samgabiel, né? O Espírito de Deus começa assim, né? Consagração do altar. Ponho as mãos nessa posição, a posição de quem recebe, e eu digo: o Espírito de Deus pairava sobre as águas e soprou na face do homem o hálito da vida. Pronto. Quando eu digo isso com toda a fé e confiança, eu estou me tornando um homem vivo. Vivo, minha gente, porque tem muita gente morta andando por aí. O que tem de cadáver andando não está no gibi, né? Por essas palavras, seja Micael, aí eu pego a espada, mas pode ser qualquer lâmina, meu guia, o meu líder, e Sabitabiel, meu escravo. Sabitabiel é exatamente o dragão, que poderia ser representado por outra coisa. Aqui, por exemplo, seria um deus egípcio, nós vamos considerar um demônio, meu escravo, na luz e pela luz. Que a minha palavra se faça verbo da verdade, ou seja, aquilo que eu digo seja feito. E eu comande os espíritos aéreos todos, e possa refrear as rédeas dos cavalos alados da manhã que estão no meu coração, e os pensamentos da minha mente e a força da minha mão direita. Então, isso só acontecerá se eu tiver feito antes as preparações, e eu tiver me tornado isso aqui. Então, essa invocação é a consagração do ritual. Eu estarei tornando o que era apenas sal, uma vela, um bastão de incenso e uma taça de água, deixam de ser isto, e o sal não é sal, a água não é água, o fogo não é fogo, o ar não é ar. Já disse para vocês. Passa a ser aquilo. Por quê? Porque eu ligo aqueles elementos aos 4 cantos de Javé, aos 4 verbos, né? Então, o que é consagrar? É pegar o objeto físico, uma coisa material, e uni-la ao imaterial.
Eles ali deixam de ser, o sal deixa de ser sal e passa a ser, então, o Yod He Vav, o Val. A água deixa de ser água e passa a ser o Yod. E assim por diante. Então, ao consagrar, eu transformo aquilo que é material em imaterial. Eu ligo, essa é a palavra, eu faço um link entre o mundo material e o mundo preternatural. Vocês sabem que Javé está no mundo preternatural, não está no mundo sobrenatural. Por isso que eu prefiro deixar Jesus de fora, porque ele está no mundo sobrenatural. Então, essa é a minha figura quando eu estou lá como ritualista. Se não for essa, eu vou me danar todo. Então, eu já vi num ritual ensinando vou dar dois casos, dois exemplos. Hernani Alves foi a primeira pessoa, meu primeiro aluno, que fez o ritual. Todos tinham medo de fazer, por causa disto. Será que estou preparado, professor? Será que estou preparado? Hernani fez. Fez 3 vezes. Na primeira vez, eu fiz mostrando a ele do lado, vendo eu fazer. No segundo ritual, outro dia, ele fez devagarzinho e eu dizendo a ele se ele estava fazendo certo, qualquer movimento que ele ia fazer fora do certo, eu, não é assim, e dizia como era. E finalmente, no terceiro, ele fez sozinho. Aí, antes de fazer o terceiro, ele disse assim, posso pedir, em vez de apenas fazer harmonizar? Pode. Há um momento em que você pode pedir. Há um momento do ritual em que você pode pedir, né? Quando eu digo, né, a aurora brilha no céu, a luz inunda a terra, Deus poderoso, adoramos o esplendor da vossa luz. Os pecados apagai da nossa cruz, da nossa ira, o ardor. O vosso amor concedei-nos, e a vossa paz nos reúna. Em vez de dizer o vosso amor, que é justamente a força que une e harmoniza tudo, por isso foi essa a prece que eu fiz no ritual, e a vossa paz nos reúna. Pronto, amor e paz. Foi o que eu disse no ritual que eu fiz. Ora, amor e paz, onde estiver, o ambiente está absolutamente em harmonia e equilíbrio. Aí, nessa hora, ele disse, eu posso pedir o que eu quero? Eu falei, pode, mas eu estava confiando que ele tinha aprendido, não disse nada. Ora, na hora de dizer o vosso amor concedei-nos, ele disse, a vossa justiça concedei-nos. E a vossa justiça nos reúna. Eu falei, você é um louco. Quem pede a Deus justiça está louco. Por quê? Porque se você pede a Javé justiça, o primeiro a sofrer o efeito da justiça é você. E eu duvido que por mais preparação que você tenha feito, você não tenha alguma coisa de errado. E ele vai lhe julgar. E aí ele terminou de contrair o quê? Um câncer. Um câncer no fígado. Vocês vejam. É brincadeira, minha gente? Não. Hernani Alves. A família dele, se estiver vendo esse vídeo, sabe. Meu grande irmão Hernani, que achava que me sucederia, porque ele estava preparado para isso. Mas quem pede tem que saber o que pedir. Por isso eu fiz apenas um ritual de harmonização. Amor e paz. O vosso amor concedei-nos, a vossa paz nos reúna. Onde houver amor, Deus aí está, diz uma música da Igreja Católica, né? Onde houver amor e caridade, Deus aí está. Então, e não só amor, paz. Jesus Cristo sempre disse, Shalom Alek, em Shalom Alek, que o árabe fala Shalom Aleikum, é a mesma coisa. Salem Aleikum. Aqui o pessoal brinca dizendo Salam Alek. Então, pedir amor e pedir paz. Então, isso dá garantia da harmonia do ambiente. Então, se eu não me tornar isto aqui, olha bem, se eu não me tornar isto aqui, eu não terei controle sobre isto aqui. Não terei controle, porque eu não me tornei o Deus de barba branca, e sim o Deus de barba negra. E então eu vou fazer toda a desgraça possível. O feiticeiro vai se preparar para ser o Deus de barba negra, né? Na figura dele foi Levi. Então eu terei que me tornar o Deus de barba branca, e não o Deus de barba negra. Eu terei que me tornar o triângulo branco indo para o céu, e não o triângulo negro indo para a terra. Então, quando ele disse justiça,
a vossa justiça concedei-nos. Eu falei, porque você cometeu um erro gravíssimo. Que erro gravíssimo, professor Marlanf? Como é que você pode pedir a Deus justiça? Ao pedir justiça, você sabe o que é que você fez? Você se transformou nisso, um animal. Ou seja, isto é igual a isto. Que nós aqui estamos também representando por isto aqui, um demônio. Ou seja, toda a sua maldade, isso aqui é o homem caído. Bafomé significa o homem caído, que a gente chama Samael, que é o nome do demônio principal. Segundo os cabalistas, foi ele que tentou Adão e Eva no paraíso. E aí o que é que aconteceu? Se ele pediu justiça, então Deus fez justiça. Mas qual é o primeiro objeto da justiça? Ele. Então, cuidado, pelas tuas palavras serás condenado, pelas tuas palavras serás justificado. Ele pegou um câncer de fígado, logo depois, poucos meses depois. E eu disse, não sejas louco, peça misericórdia. Mas eu estava precisando ganhar uma questão contra uma pessoa, meu Deus do céu. Pensei que você já tinha aprendido. Então, se tornando isto, que é isto aqui, ele atrai a justiça de Javé. E Javé, olho por olho, dente por dente, ferida por ferida. Alguma coisa ele tinha feito para estar na justiça contra o outro. E a primeira pessoa a ser justiçado foi ele. Um câncer no fígado, um câncer hepático. Meu irmão Hernani. Né? Outro caso bem mais simples foi, agora não lembro o nome dela, mas acontece que ela é outra coisa que não se pode fazer, pronunciar os nomes. Eu vou falar no segundo lá. Ela também errou, mas não cabe aqui. Não se pode pronunciar os nomes errados. Os nomes que estão no ritual têm que ser pronunciados rigorosamente certo. Eu disse, botei com as mãos assim, ainda consagrando o altar, né? Dedicamos esse altar improvisado ao Deus único, ao Deus eterno, ao Deus imortal, ao Deus que é invocado em todo o universo sob múltiplos e variados nomes, aqui chamado El, Elohim, Yah, Yahvé, Sabaoth, Adonai, Yahvé Sabaoth, Adonai Yahvé, Adonai Yahvé Sabaoth, Adonai Elohim, Yahvé Sabaoth. Então, esses 10 nomes divinos me permitem agora transformar o ambiente em um templo. O que é um templo? É o pedaço de Javé que eu contemplo. Por definição, sabiam disso? Então, o que era minha sala transformou-se. O tempo e o espaço mudaram. Ficou o Evo, é essa a palavra. O Evo é o templo de Deus e o espaço de Deus. Então, o que estava sendo visível era o espaço-tempo como normal. Mas o que estava, na verdade, sendo visto pelos anjos era o Evo, o espaço-tempo de Javé. Então, ao consagrar, pedimos a misericordiosa presença dos 7 espíritos que estão diante de Deus. Maleque quer dizer rei. Todo arcanjo é precedido da palavra Maleque, porque ele é rei. Ele reina sobre o universo, sobre todas as coisas. Deus delegou aos 7 arcanjos, os 7 raios maiores, o poder de governar o mundo, né? Deus senta num trono e ele é apenas a garantia da ordem. Ele só garante a ordem. Todos obedecem a ele, mas ele não age. Ele manda os anjos agirem. Ele dá ordens, como o venerável da loja maçônica. Ele é a maior autoridade da loja, mas ele não levanta. Então Deus, Pai Todo-Poderoso, é apenas a garantia da ordem. Então todos o temem e todos o amam. Coisa curiosa. Então ele manda, ele ordena. Ele diz e é feito. Deus fala e aquilo que ele diz se faz. Na verdade, ele pensa, né? Não fala, gente, ele falou. Então, você tem que tomar cuidado para que você vai pronunciar os nomes certos. Eu já pronunciei os 10 nomes divinos, que já estão na sala. Então, já se tornou a sala, deixou de ser uma sala da casa do professor Marlanf e se tornou um templo, delimitado pela espada, o fogo, que é o símbolo dos anjos, à minha direita, e pela baqueta, que é o símbolo da oração dos santos, na minha mão esquerda, do meu lado esquerdo. Então, isso delimita o altar. O oriente é a espada. Estava virado para o oriente mesmo, né? Eu botei a mesa de tal maneira, os objetos ficaram assim. E o ocidente era o ocidente mesmo. Então,
Aliás, assim, nessa posição, eu estava assim. O sol nasce ali e se põe ali. Eu já sei disso aqui. Né? Quando amanhece, o sol entra na minha sala, porque ele nasce ali. Então, do jeito que eu estava assim, lembram? Eu estava nessa posição, a mesa era essa. Então, nessa posição, a espada estava aqui, portanto, delimitando o Oriente. E a baqueta estava lá, delimitando o Ocidente. Pronto. Isso é o suficiente. Oriente e Ocidente significam a parte de Javé luminosa. O norte e o sul são a parte escura. Principalmente o norte, é a parte mais sombria ainda. Então, aí eu vou falar agora o nome dos anjos. Tive que pronunciar corretamente os nomes de Deus, 10. Agora tem que pronunciar corretamente o nome dos anjos. Malek Ariel, Malek Uriel, Malek Tsafiel, Malek Camaliel, Malek Gabriel, Malek Rafael, Malek Micael. E aí pronunciei 3 vezes. Malek Micael, Malek Micael. Micael tem que ser pronunciado 3 vezes. Então são 7 arcanjos, os raios maiores. Eu não posso pronunciar errado. Nenhuma palavra pode ser pronunciada errado. A menina, vou dizer agora, terminou, pronunciou errado. Tinha um ar-condicionado antigo à nossa direita. Olha, minha gente, a tampa desse ar-condicionado antigo era encaixada. Mas quando você pressionava, ela fazia clique e encaixava. Pois ela pronunciou um nome errado. Em vez de pronunciar Elohim Gibor, ela pronunciou Elohim Gabor. Quando ela disse isso, Denise, agora lembrei o nome dela, Denise Ramos, ao pronunciar o nome errado, a tampa do ar-condicionado foi jogada a 2 metros de distância. Gente, todo mundo que estava na sala naquela época, eu tinha um grupo de 30 pessoas. Né? A tampa do ar-condicionado saiu do encaixe, o que é impossível, né? É impossível, mas desencaixou, uma força desencaixou a tampa do ar-condicionado, grande, acho que 30 mil BTUs, né? Hoje não existe mais isso, era uma coisa muito antiga, isso tem muito tempo, e ela projetou-se 2 metros adiante e caiu no chão. Aí eu disse, Denise, cuidado com o que você fala. Então, um ritual não é uma brincadeirinha de criança. Para ser um ritualista, você tem que saber muita coisa. Então, não estou aqui indo a maiores detalhes exatamente por causa disso. Por quê? Porque vocês não estão ainda preparados para fazer ritual. Eu fiz para mostrar para quem as peredas da vida, aos animais que a magnetizam, aos lianos carnais que dizem que Deus não existe, né? Que ele existe. Eu fiz para demonstrar. Se eles tiverem, eu não sou nada. Para eles eu não sou nada, porque eu tenho 642 seguidores. Karnal tem 1 milhão. Pereda tem, acho que 800 mil. Né? Então, e o animal lá, o magnetismo animal, eu estou dizendo animal, mas o nome dele não é esse. Estou dizendo esse exatamente para não me expor que ele é vingativo, né? Ele disse que me ameaçou. Então o que é que acontece? Né? Eu tenho que ser desse todo, eu tenho que extrair isto primeiro e depois de me preparar, me tornar isto. Acontece que no momento em que eu pronunciei uma palavra errada, eu dei lugar a essa força. Ela tomou a frente. Por quê? Porque eu pronunciei um nome caótico. Eu desorganizei a sala. A tampa, minha gente, foi uma coisa incrível. A tampa era pesada, não tão pesada, mas era uma tampa naquela época, o ar-condicionado era praticamente todo de metal. Hoje não, é tudo de plástico. Então, quando ela pronunciou Elohim Gabor, em vez de Elohim Gibor, então a tampa do ar voou a 2 metros de distância. E tem um encaixe, fazia um clique, e com esse clique estava ali há mais de 20 dias no lugar. Mas na hora que ela pronunciou errado, e o meu irmão Hernani pediu justiça, e a justiça veio, primeiro para ele. E aí ele teve um câncer hepático, que depois se espalhou pelo corpo todo, como é que é metástase, e aí depois ele morreu de câncer. E eu não pude fazer nada, porque ele pediu, né? Dai-nos tua justiça. Ah, meu Deus do céu. Como é que você é louco? Como é que você pede justiça? A Deus se pede misericórdia. Não há nenhum homem justo. Só um justo pode pedir justiça. Só Jesus pode pedir justiça.
Só ele, dentro da minha concepção, tá, gente? Estou falando como cristão. É o único puro, é o único justo, é o único que nunca cometeu pecado, nunca fez uma defecção. Defecção quer dizer um erro grave. Então, nem Mahatma Gandhi, nem Buda, nem Zoroastro, nem Lao Tse, nenhum desses podem. Por quê? Porque não são justos, não foram justos, cometeram muitos erros na vida, né? Então, estou mostrando a vocês aqui que como é sério o que nós fizemos, né? Então, qual é o maior perigo de um mago? É não se transformar nisto. Então, as preparações são fundamentais. O que é que eu fiz nos 3 dias de preparações? Me tornei isto, o pentagramaton que está no centro da cruz luminosa. E ao estar no centro da cruz luminosa, eu estou no coração de Javé. E aí o Yod, Re, Val, Re me torna Yod, Re, Shin, Val, Yeshu. Ou na linguagem martinista, Yod, Re, Shin, Val, Re, Yeshua ou Yeshua. Se eu não for isto aqui, esta força vai me dominar. E outra coisa, a espada não incendiará, não se tornará uma chama. Então os demônios não a temerão. Não adianta nada eu tirar a espada da bainha. Eu vou tirar a espada da bainha, o demônio vai ficar rindo na minha cara. Por quê? Porque ele não se torna uma chama. Viram quanta coisa escondida está por trás daquele conjunto de ritos? O demônio vai rir na minha cara. Porque ele não verá isso aqui, ele verá como você está vendo. Não. Se eu faço a coisa certa, ele verá isso aqui como uma chama que é capaz de destruí-lo. Pronto. Era isso que eu queria dizer. O que é uma preparação e os riscos que corre o mago. Um mago ritualista se expõe a um risco enorme. Eu me tornei, vamos dizer assim, profissional. Eu faço pelos outros. E às vezes sinto baque em mim. Porque mesmo me preparando, ninguém é justo. Eu não me torno justo, né? Então eu me aproximo disso aqui. Me aproximo, veja bem. Mas eu não me torno um anjo, né? Fica sempre um resíduo disso aqui. E então, às vezes, eu faço para beneficiar outra pessoa, porque é o meu papel, eu escolhi isso, ser um mago branco, e então eu sinto, às vezes, o baque. Aí, no dia seguinte, eu tenho que fazer dieta, eu tenho que fazer complementar a purificação. Descarregar. Tomar um banho de sal grosso, ou de ervas, ou então passar o dia em oração, e seja por aí. É isso aí, minha gente. Então, aí vocês estão, o que eu estou dizendo é, as 2 peças mais importantes do ritual são esta, ou seja, o pentagramaton no centro do tetragramaton, Yeshu no centro de Yeshua, Yeshu ou Yahvé, né? Eu no centro, no coração de Yeshu ou de Yahvé, eu me torno Yeshua ou Yeshua, o mais perto possível dele. E só assim eu posso dominar Samgabiel, que é o nome genérico dos demônios, que é essa serpente aqui. Anjo de olhos mortos, escorre-te para essa água se não queres que eu te aguiloe com a minha espada. Eu disse, ele obedece. Águia errante, vai-te voando para longe, ou eu te destruirei com o meu sopro. E dei um sopro. Ele obedece. Agora, se ele não obedecer, aí eu vou fazer o quê? Eu serei joguete nas mãos dele. Se eu não tiver a lâmina chamejante, a espada dos querubins, ele orará para que mal faz a um espírito uma espada de aço? Nada. Essa espada terá que ser transformada em fogo. É uma chama que ele vê aqui. Uma chama que é capaz de destruí-lo. O meu sopro é capaz de reduzi-lo a pó. Ele teme. O que eu mando, ele faz. Então, o controle sobre o demônio, simbolizado aqui por Sobek, por Anubis, né, é no ritual essa peça. Que é o oposto, exatamente o oposto desta peça.
Então são as duas peças mais importantes do ritual. Uma é o oposto da outra. Esse é o lado luminoso de Javé, aquele é o lado sombrio. Se eu não me identificar com o lado luminoso de Javé, o lado sombrio me dominará. Se eu me tornar o lado luminoso de Javé, então eu dominarei. Mesmo sendo um homem, eu me tornarei divino durante o momento do ritual. Eu me tornarei divino. Por isso posso chamar Deus de Pai, né? Tornai-me a vossa imagem, transformai-me a vossa imagem. Ouvi-nos onipotente por Jesus, vosso unigênito, eu disse pelo Filho unigênito, para não chocar, perdão, para não chocar as pessoas que não sejam cristãos. Mas quando eu faço para os meus alunos e clientes, eu digo, por Jesus, vosso unigênito, que reina com o Santo Espírito desde sempre e pelos séculos. Amém. Eu me tornei isto. Mas quando uma pessoa, aqui como eu não sei, 642 pessoas, muitas delas podem não ser cristãs. Pode ter um muçulmano, pode ter um ateu, pode ser lá o que for. Então eu disse, por vosso Filho unigênito. Mas só há um Filho unigênito de Deus, que é Yeshua. Entenderam bem? Esse é o maior perigo para o mago ritualista. Então, cuidado, não tenham pressa, não imitem. Ritual não é uma coisa para ser imitada. Vocês aprenderão tudo para fazer certo. Aqui eu estou dando assim noções muito gerais. Esse vídeo se chamará O Perigo que Corre um Mago Ritualista. Tá bom? Então, muito obrigado. Veja até o final. Uma coisa boa, vejam até o final. Há muitos visualizadores desses 642 que só vêem 15 minutos. O vídeo tem 45 minutos, 40. Então, agora eu sei que meus alunos veem todo. Tenho certeza que 150 pessoas veem totalmente o tempo inteiro. Muito obrigado. Se não deram ainda, deem o seu arravit, como diz o Renato Santos. Né? Não gosto do que ele é, porque ele é sionista, mas ele é verdadeiro, é honesto, tenho que respeitá-lo. É meu adversário, porque eu combato o sionismo, né? Mas ele é verdadeiro. Tudo que ele diz no canal dele, canal Renato Santos, podem ir lá que o que ele disser é verdade. Absolutamente verdadeiro. Então, embora seja meu adversário, ele fala a verdade. Pronto. Já pertence ao meu time. Também inimigo está do meu lado, mas eu vou caminhar com ele. Por quê? Porque ele fala a verdade. Agora, Maria Pereira, uma porção de mentiras, uma porção de ornamentos, né? Luxuosamente feito uma princesa. Cada pacote dela é R$ 1.500. Não se vende sabedoria, minha gente. Nem tolice. Tolice porque não vale nada. Sabedoria porque se compartilha, não se vende. Então, se eu faço uma aula com um aluno meu, eu vou cobrar R$ 1.500 por aluno, aí eu seria riquíssimo, né? Ela deve ter, além do apartamento dela, deve ter 3 ou 4 já comprado. Porque ela tem 800 mil visualizadores, então, não inscritos. Então, né? Você já pensou se eu cobrasse R$ 1.500 por cada aula? Um absurdo, minha gente. Olha, a taxa básica do curso do Colégio do Macaldeu, eu vou dizer agora, a taxa base é R$ 100. R$ 100. Mas quando eu acerto com o aluno, eu digo, agora você pode dar mais ou dar menos. Você é quem decide. Ou seja, quem estabelece o preço é o aluno, não sou eu. Eu digo a taxa justa. A minha aula, 1h30, vale R$ 100. Se você puder, doe isso aí. Não é pagamento, porque o que eu dou a vocês não se paga. Vocês me dão e eu dou. É uma troca, né? Eu dou e recebo. Essa é a lei do universo. Agora, eu soube, né? Então, que o preço de uma aula dela, um pacote, é R$ 1.500 por pessoa que compra dela. E soube também que quem faz a eubiose paga R$ 600 por mês. Bom, R$ 600 eu tenho alunos que me dão, mas dão porque querem. Então, minha gente, sabedoria não se vende, se compartilha. Tá bom? Então, terminamos o nosso vídeo, terminamos o que era preciso. Qual é o maior perigo que corre um mago ritualista? Será o nome desse vídeo. Até o próximo.